Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. O e-commerce nunca cresceu tanto como nesse ano de 2020. A pandemia Covid-19 trouxe uma série de desafios para o varejo e o varejo está sabendo aproveitar muito bem e o consumidor também tem experimentado cada vez mais comprar online. Muitas pessoas compraram online pela primeira vez e não pretendem parar mesmo depois da pandemia. E nesse contexto todo, é muito importante a gente falar sobre os meios de pagamento digitais que vêm se tornando cada vez mais relevantes, cada vez mais importantes. E se a gente não souber lidar bem com as transações digitais, o varejista pode perder muitas oportunidades de vender mais e de aproveitar mais os seus canais online. Então fica com a gente para conhecer o nosso convidado e falar sobre esse tema tão importante, especialmente com a Black Friday se aproximando. Então estamos aqui hoje com o Maxwell Ramos da Stone. Maxwell, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema tão esperado aqui por todos os nossos clientes. Fala, André, eu que agradeço pelo convite, agradeço que em nome da Stone Co, todo o time da Bluesoft, a gente está bastante empolgado para essa conversa de hoje aqui e principalmente para a Black Friday, né? Excelente, não, com certeza. Acho que a Black Friday vem sendo cada vez melhor explorada, né, aqui no Brasil pelos varejistas. No supermercado não tem sido diferente. Acho que a cada ano a gente tem tido aí uma Black Friday melhor. E para esse ano de 2020 a expectativa está bastante grande, a expectativa está muito boa. Max, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória aí, o que você faz aí na Stone. Bom, eu sou especialista em pagamentos digitais na Stone Co, né, numa frente que nós chamamos de One Stop Shop. Então, basicamente, é o time que cuida de todas as soluções da companhia, né? Eu sempre gosto de brincar que no digital a gente tem Stone Co na prática. Eu consigo trabalhar com marketplace, com gateway de pagamento, com adquirência, com conciliação e até estratégias omnichannel para capturar clientes no mundo físico e trazer para o online. Então, o time de OSS é justamente quem toca esses tipos de projeto, né? Então, tanto players de e-commerce comum que precisam de um atendimento um pouco diferenciado, como também segmentos que precisam de uma atenção, um desenho maior, é onde a gente dá esse suporte. Eu tô na Stone Co desde 2017, então eu vi o digital praticamente nascendo aqui. Eu entrei justamente quando a Stone Co ela estava começando a ganhar corpo, né? Porque antes sempre houve a Arpex Capital, né? Que tinha investimentos em diversas empresas como Stone, Mundipag, Pagar.me, Equals Capital, entre outras. E foi quando entendemos que fazia sentido, né, que essas empresas elas andassem juntas, porque fica meio confuso pro cliente quando eu pego: olha, eu estou fechando adquirência com você, e aí agora você vai lá com o meu primo e fecha gateway, e depois você vai e fecha outra coisa. Acho que se o objetivo da Stone é justamente atender o lojista de ponta a ponta, né, com os 3 pilares que a gente considera de vender, gerir e crescer, então faz total sentido que nós consigamos atender em todas as pontas do início da operação, para quando ela cresce, para quando ela precisa de maior gestão. Excelente, e realmente acho que você tem razão. Para o varejista é difícil entender e todas essas peças diferentes, todas essas partes diferentes, né, que tem aí dentro da transação digital. E acho que é uma oportunidade incrível que a gente tem para poder entender um pouco mais e desmistificar tudo isso com você aqui hoje. No ano de 2020 a gente teve um ano muito bom para o e-commerce, né? Como a gente falou lá na introdução, um ano incrível, realmente muita gente começando a comprar pelo e-commerce. A gente vê nos balanços publicados pelas empresas de capital aberto do varejo, né? É quase que unânime, né? A gente vê recordes sem precedentes nas vendas, uma evolução muito grande. Muito varejista que não se arriscava a vender no online criou coragem agora, porque entendeu a relevância, entendeu a importância e está aprendendo, mas está tentando navegar nesse mundo, está tentando entender tudo um pouquinho melhor. Eu queria ouvir um pouquinho de você, né? Como é que a pandemia antecipou ou mudou
ou melhorou a evolução do e-commerce aí na visão de vocês? Olha, eu gosto de resumir a situação com um meme que eu vi no LinkedIn, que dizia basicamente: quem digitalizou a tua empresa? Né? E aí a resposta certa é o coronavírus. Se tem alguma coisa positiva que essa situação, né, brasileira e mundial ela aconteceu, foi justamente essa mudança de cultura, né? Ela vem para trazer uma cultura de digitalização principalmente para o varejo, né? Porque antes você sempre tinha aquela visão de que eu estar num ponto bom é suficiente para a empresa sobreviver. E aí você muda a sua percepção agora, que você começa a entender que o ponto bom é onde o seu cliente estiver, né? E aí, quando nós falamos de digital em si, muitas pessoas pensam, digital é eu ter um e-commerce. Digital é um pouquinho mais profundo que isso. É você pensar digital. É você falar com o teu cliente de uma forma digital, uma forma mais dinâmica. E muitas vezes, assim, você não precisa de ter um e-commerce para ser digital. Às vezes a sua operação não comporta esse tipo de operação. Às vezes faz mais sentido você ter um vendedor, um consultor que envia um link de pagamento para ele poder pagar, né, que ele tem um catálogo online, esse tipo de coisa. Então, acho que ela veio para trazer uma cultura digital, uma cultura de atendimento rápido. E isso a gente vê refletindo até nos próprios números, né? Então, na pandemia, se não me engano, a gente atingiu aí cerca de 11% do faturamento do varejo brasileiro estando no online, coisa que era sempre muito menor, né? A gente vê dados como 25% das compras do e-commerce atualmente vindo de novos clientes no e-commerce que nunca compraram. E esse dado é muito interessante porque não mudou só a cabeça do lojista, mudou a cabeça do consumidor, né? Hoje, a gente tem... dá até para brincar que a gente tem mais medo de ir até a loja física por causa da situação do que de comprar no e-commerce, coisa que não era dessa forma, né? Então, o que a gente tem percebido até nessa situação é que a digitalização ela está vindo de uma forma cultural, não só operacional, não é só uma coisa passageira, né? E até mais do que os últimos anos. Porque quando a gente olha, poxa, a Black Friday desse ano ela bateu recorde. É óbvio que bate o recorde. A cada ano você tem um crescimento do e-commerce, né? Só que dessa vez eu entendo que a gente deu um salto mesmo, fazendo com que o futuro ele seja um pouquinho mais próximo do presente. E é interessante ver, né, com tudo isso que você descreveu também, como ao passar dos anos, o consumidor foi evoluindo e foi entendendo cada vez mais, né, o papel do online, mas o serviço de e-commerce no geral também se tornou cada vez melhor, né? Então a gente vê os tempos de frete diminuindo cada vez mais, os tempos de separação diminuindo cada vez mais segurança nos pagamentos, né? Então tudo isso foi dando a infraestrutura que a gente precisava para que agora, no momento desse boom, a gente tivesse total condição de abraçar essa oportunidade de e-commerce e fazer as coisas acontecerem. E você comentou um pouco do medo do consumidor, que acho que realmente para muita gente existia e agora isso está sendo cada vez mais superado. Na outra ponta tem o medo do varejista também, né? A gente, como tem essa relação muito próxima com o supermercadista, sempre sentia um pouquinho dos medos, né? Da questão dos custos maiores de transação, do consumidor querer, no final das contas, pagar o mesmo preço que na loja física, mas ele ter alguns custos adicionais. A questão toda também do medo do delivery, do medo da entrega, da logística, né? Como é que eu entrego produtos perecíveis na casa do meu cliente? São Paulo tem um trânsito maluco, que nenhum lugar do mundo tem igual, né? Na verdade, até tem pior, mas a gente sempre acha que aqui é pior. E tudo isso foi criando esse medo. E a gente, na Bluesoft, por muitas vezes, recomendou para os clientes começarem com o Drive, né? Com o Pickup. Isso foi muito legal. Isso foi muito bacana porque a gente percebeu que muitos clientes, assim, tiraram o medo do delivery, que parecia ser o mais difícil, mas começaram a ganhar experiência com todo o resto, né? E aí fica uma coisa a menos para se preocupar quando começa a fazer o serviço ali de delivery, né? Efetivamente. Outro grande medo do varejista, e aí queria te perguntar, porque cai exatamente numa das suas especialidades, é a questão da fraude, né? Porque na loja física
o consumidor acaba levando o cartão de crédito dele, hoje em dia com chip, com senha, o número de fraudes reduziu bastante já. Quando a gente vai para online, esse número de fraude aumenta muito, a gente tem uma segurança para fornecer para o varejista, ele vai ter muito mais chargeback no online do que ele tem no físico. Como é que a gente pode explicar isso para o supermercadista? Perfeito, perfeito. Acho que esse é o ponto que tem que ser... Acho que ele tem que ser debatido até antes do lojista pensar no e-commerce, né? Porque fraude, ela é uma coisa muito latente, né? E, inclusive, assim, quando a gente fala de fraude em si, até antes de entrar no ponto do online, a gente tem que partir do princípio de que brasileiro é criativo, né? Criativo para fazer coisa boa e para fazer coisa ruim. E também no mundo físico a gente tem alguns tipos de fraude, né? A gente, eu já cuidei de varejo um tempo atrás na minha história e, cara, a gente tinha que assumir um percentual de perda. A gente tinha que trabalhar com um percentual de produto quebrado, produto roubado, a gente tinha que trabalhar com isso, né? E eu levo esse paralelo um pouquinho para o cenário online. No cenário online, você começa a ter um negocinho um pouquinho mais punk, porque você não tem... Não importa quanto segurança você coloque ali, você não vai conseguir impedir fraude, né? Eu sempre gosto de repetir e reforçar que a única forma de ter zero prejuízo no e-commerce é ter zero venda. É só você não ter um e-commerce, aí você não tem fraude, né? De resto, você tem que ter na balança a sua performance e a experiência do cliente e a sua gestão de risco, né? Não é só pensar em antifraude, é gestão de risco, é você gerenciar o risco que você tem. Hoje, quando nós falamos de fraude, especificamente de cartão de crédito no e-commerce brasileiro, hoje a gente fica em segundo lugar no mundo, né? A gente perde só para o México, um dia a gente chega lá, né? E cerca de 4% das transações brasileiras elas são tentativas de fraude, né? Não significa que elas são concretizadas, mas elas são tentativas, né? E existem ferramentas, assim como a gente também tem a nossa própria ferramenta de gestão de risco, que ela serve para cruzar dados históricos, dados de score, bureaus de informação. Então, eu vou consultar se esse cartão ele já transacionou em algum cliente meu alguma vez, né? E também o comportamento e principalmente o comportamento do consumidor, né? Porque, por exemplo, tem como eu tenho um histórico muito bom de um cartão, por exemplo, o meu cartão eu compro ali há 5 anos no e-commerce brasileiro, ele está rodando saudável. De repente, nas últimas horas, ele começou a comprar 5 videogames, né? E aí, de repente, ou o Max ele teve muito filho aí, ou ele teve, estava fazendo alguma ação diferenciada, né? Vamos entender o que está acontecendo. E aí, o que o antifraude faz? Ele cruza informações, né? Então, por que ele cruza informações? Porque o grande trabalho do digital não é eu entender o perfil do fraudador, porque isso é impossível. Você não consegue saber quem é o fraudador. Se você fechar o olho e pensar, como é que é um fraudador? Você vai imaginar um cara de capuz no escuro, assim, justamente porque você não sabe o rosto, você não sabe nada. E a gente tem que entender que esse perfil ele é dinâmico, né? Então, o que o fraudador vai fazer? Ele sempre vai se adaptar ao que a sua loja tem de falha. É assim que funciona, né? Então, o que a gente faz enquanto gestão de risco? É tentar descobrir qual é o perfil do consumidor bom. Porque, por exemplo, você tem casos no e-commerce em que um primo compra com cartão do outro, o vizinho compra com cartão emprestado. Isso não significa que ele é um fraudador, ele é um cliente bom, ele vai pagar, ele tá em dia com tudo, né? E eu não posso assumir que isso é uma fraude, mas eu preciso entender se esse tipo de comportamento faz sentido para o meu público, entendeu? Isso é muito importante. Então, eu sempre bato na tecla de que você tem que entender quem é o teu cliente, como ele consome, como ele gosta de consumir, e tudo que for diferente disso é um ponto de atenção para fraude. O que for perto disso é um ponto de atenção que você tem que melhorar a tua experiência, né? Acho que até um ponto interessante de nós entrarmos nas questões de fraude são também nos tipos de fraude, né? No e-commerce brasileiro a gente tem algumas situações que são as mais comuns, né? Não dá pra gente elencar todas aqui porque, como eu disse, o brasileiro é criativo.
A gente tem a fraude comum, né, de cartão clonado. Então, o que acontece? Eu sou um profissional de fraude, e aí o que eu vou fazer? Pego uma base de cartões clonei um cartão, roubei um cartão de qualquer lugar, porque é muito simples, né? Eu pego um cartão, tenho os números ali, faço uma compra, sem segredo. E aí, o que normalmente esses caras fazem? Eles negociam num mercado meio ilegal, diga-se de passagem, Facebook mesmo, grupo de WhatsApp, nada de Deep Web e tudo mais, é uma coisa bem mais acessível. E aí eu vou falar assim, olha, você quer um PlayStation 4? Tá, ó, custa 2,5 na loja, eu te vendo por 1.000. E aí você fala, pô, é claro que eu quero, né? Ó, tô aqui, 1.000 na mão, me entrega aí na semana que vem. Beleza, eu uso esse cartão clonado, vou lá, passo a vista na loja, parcelo, sei lá, eu faço o quê, coloco um nome falso, entrego no endereço aí que eu escolhi e faço a minha venda, né? Então, os caras, eles levam isso como profissão. E aí é quando acontece o chargeback depois e você tem aí alguns problemas. Outro tipo de fraude também comum é o de força bruta, né? Quando o cara ele ainda não sabe quais os cartões que são válidos. Então, o que ele faz? Ele entra no teu site é vulnerável, tem um checkout muito facinho. Normalmente ONGs sofrem muito com isso, né? Porque não pode ter atrito. Então, pô, eu pego ali, coloco um bot no teu site, coloco uma base de, sei lá, 1.000 cartões, 2.000 cartões e começa transação, aquelas transaçõezinhas de valor pequenininho. Então, por exemplo, no cenário do mercado, você vai ver um monte de transação de biscoito, né? E aí os caras tentando comprar, por quê? Porque ele vai pegar esse cartão que ele não sabe se é válido, o cartão passou, consegui comprar o biscoito, agora eu vou lá comprar um PlayStation 4, entendeu? Então, você tem essas dinâmicas e etapas da fraude, né? E aí é importante, até além de você ter uma gestão de risco, ter uma antifraude, é você ter medidas para mitigar isso. Exigir que o cliente faça um cadastro, até porque você já pega um lead aí, né? Você fazer uma validação de CPF no checkout, só para garantir que ele não vai colocar um monte de código inválido, né? Às vezes, até aquele reCAPTCHA do Google, que às vezes ele trava, mas quando você tem um produto muito exposto, faz sentido você colocar, né? Então, você sempre tem que fazer aquele paralelo entre experiência de compra e gestão de risco. Quanto mais eu abro a torneira, mais eu vou ter que assumir o risco aqui, né? Então, você tem que estar sempre equilibrando esses dois pilares. Excelente, não, muito, muito bom, muito boa explicação. E é interessante também, né? Você comentou várias coisas sobre conhecer o negócio, né? E daí, a partir daí, definir o perfil, quem é que compra aqui, como é que esse consumidor se comporta. Então, dependendo da minha realidade, quando a gente fala de estratégia de antifraude, tem uma série de coisas que a gente pode utilizar para ser mais assertivo, né? Então, o antifraude não é um domínio genérico que todo mundo vai fazer exatamente igual. Cada varejista vai entender o que é importante para ele, o quanto ele quer deixar a torneira mais aberta ou mais fechada, como você falou, e definir a sua estratégia. No caso de supermercado, acho que a linha de produtos também, que é comprada, né, tem uma relação interessante com as possibilidades de fraude. Então, os antifraudes também conseguem até entender os SKUs que estão sendo comprados ali, né? Chega nesse nível de sofisticação. Então, é muito interessante também a gente acompanhar a evolução que esses sistemas de antifraude tiveram de uns anos para cá. E agora que a gente está se aproximando, né, da Black Friday de 2020, a gente comentou já um pouquinho que todo ano aumenta, todo ano cresce, mas o que a gente pode considerar de expectativas realistas, né, para esse ano de 2020, visto que a gente já teve um crescimento tão importante e tão grande no e-commerce até agora? A gente parte do princípio de que ela, obviamente, vai ser a maior Black Friday de todos os tempos. Assim como a Black Friday do ano passado também foi a maior de todos os tempos, né? Então, acho que essa linha de crescimento ela é natural, mas uma coisa que nós não temos dúvida é que essa tende a ser a Black Friday mais digital de todos os tempos, né? E o que é isso? É justamente o lojista, tanto online quanto físico, começando a pensar na melhor forma de suportar a demanda, né? Então, a gente vê empresas se movimentando, começando a trabalhar na Black Friday antes da Black Friday, né? Porque
Cara, o grande... A máxima, o que acontece? Dia 1º de novembro, vou me preparar para o dia 27. E não é assim que funciona. Black Friday você tem que se planejar, né? Justamente para poder aderir a essa demanda. Então, a gente enxerga que vai ter, obviamente, um boom de volume, né? E as empresas elas vão estar preocupadas também em como reter essa demanda alta. Porque agora a gente enxerga que vai ter demanda para todo mundo, né? Os shopping centers, eles estão com limite de pessoas, as pessoas vão ficar um pouco com medo aí de aglomeração, né? Teve o Dia das Crianças agora, e até foi interessante que, tinha limitação de gente dentro das lojas de brinquedo, né? Você tinha fila nas lojas. Imagina uma Black Friday assim, né? Então, o que a gente enxerga? Que os lojistas, principalmente físicos, eles vão focar no digital também, então, ou direcionando o cliente, compra no site, a gente entrega rapidinho, né? E aí, o foco de logística muito forte também, como até lojista vendendo ali, fazendo venda no WhatsApp, mandando link de pagamento mesmo para poder fazer essas vendas, né? Então, a gente entende que não vai ser só maior, não vai ser só mais um recorde, né? Como também uma mistura de digital com físico, né? Que esses lojistas, sim, eles vão acabar digitalizando e os que já estão mais maduros online vão começar a puxar cliente mesmo, pegar pelo braço. Então, tentei comprar, montei lá meu carrinho, né? Porque acontece muito. Eu tô a fim de comprar um celular. Eu vou ali na loja X, coloco no carrinho, vou na Y, coloco no carrinho, e aí quando eu achar o menor preço, aí eu vou e compro. O que acontece também de você esquecer, né? Esqueci, perdi a Black Friday, né? Então a gente vê também estratégias de envio de carrinho mesmo para o cliente. Olha, você esqueceu de comprar, né? O que você acha? Se eu te der agora mais um cupom agora, você compra, né? Então os caras vão pegar por debaixo do braço. É igual a indústria de cinema agora, né? É levando mesmo o cara para poder sentar ali e concluir a compra. Outra coisa que a gente está vendo também de movimentação, isso até nos últimos anos, é a tendência do Novembro Black mesmo, né? Não estou falando só mais de Black Friday, né? E aí entra no ponto de que brasileiro sabe fazer promoção também, a gente é bom de vender. Porque o que acontece? A gente viu, né, no histórico. Primeiro, sempre Black Friday, e aí depois começou a ser o Black fim de semana, né, Black Weekend. Aí começou a virar Black Week inteira e agora é Black November para baixo. Porque até observando alguns clientes da nossa base, né, hoje a gente tem um viés analítico muito forte, querendo ou não, a StoneCo, ela processa aí 51% do e-commerce brasileiro, né? Então a gente vê algumas dinâmicas bem interessantes. E clientes de serviço, que não tem nada a ver com Black Friday, também aumentam o faturamento em novembro. A gente começou a enxergar isso. E aí, alguns estudos que a gente fez na nossa base que mostraram que os clientes, né, os consumidores, eles estão mais propensos a consumir na época da Black Friday. Muito por causa da chegada de fim de ano também e tudo mais. Então, o que ele precisa é só de um incentivo. E se você consegue oferecer uma promoção bacana, né, e aí é importante ser realista, né, ser realista, ser transparente com o consumidor, porque agora os consumidores da Black Friday também estão ligados. Não tem essa de Black Fraud, não tem essa coisa de tudo pela metade do dobro. Não, o consumidor está ligado. Então, se você consegue oferecer uma oferta tão boa quanto você ofereceria na sexta-feira para que ele compre no dia 3 de novembro, a gente entende que é o momento certo, até porque você divide um pouquinho a demanda do teu site e você não corre aquele risco de dar um time logo na virada da sexta-feira e ficar fora do ar, né? Exatamente. É interessante como você mencionou antes, né, a Black Friday e o planejamento do varejista para a Black Friday tem que começar muito antes. No caso de supermercados, é bastante comum o envolvimento também da indústria, dos fornecedores nas ações, nas ofertas, no planejamento, na comunicação. Afinal de contas, seu consumidor tem que lembrar de você na Black Friday ou na Black Weekend, né, ou de repente no mês de novembro,
para poder descobrir as suas ofertas e para poder converter isso em vendas. E falando um pouco do setor supermercadista, Max, o que você enxerga aí com os clientes que você já se aproximou, já trabalhou desse segmento? Ele tem suas diferenças em relação a outros varejistas por conta da questão dos produtos mais perecíveis, a cesta de compras, né? Acho que é difícil a gente encontrar um outro e-commerce em que você vai ter lá 150, 200 itens num carrinho de compras de e-commerce. No supermercado isso acontece e acontece bastante. Além dessas coisas, o que mais que a gente encontra aí de diferenças do e-commerce no setor supermercadista? Poxa, essa pergunta é muito interessante, até porque a gente tem olhado um pouco mais agora com mais carinho até do que a gente já olhava, já era bastante carinho, para o segmento alimentício como um todo, né? E aí, fazendo um pouquinho do paralelo de supermercadistas, a gente enxerga justamente essa dificuldade de digitalização por causa da quantidade de SKUs. E aí tem uma coisa interessante que a Bluesoft tira de letra, que é ajudar o supermercadista a fazer isso, né? Porque o cara fazer isso sozinho, olha, ou ele tem que ter muita coragem ou muito dinheiro. E mesmo com os dois, é difícil. E aí, o que a gente enxerga? Além dessa dificuldade de digitalização, você tem essa demanda de produtos perecíveis. Acho que isso é importante. Então, você tem que ter algumas features específicas até de pagamento, olhando para essa parte. Por quê? Estou fazendo um pagamento ali de R$100. Eu não posso cobrar 102, né? Eu posso cobrar até menos. Então, até o que a gente recomenda para os nossos clientes de supermercado é, ou ele simplesmente só coloca aqueles produtos fechados mesmo, que é preço fechado e tem muita gente que faz isso, né? Ou ele faz o processo de pré-autorização. Eu posso jogar uma gordura para cima, o quilo está custando X. E aí, poxa, deu 998 gramas. Tô cobrando Y e sobrou aquela gordurinha ela volta para o cartão, né? Então você consegue fazer uma autorização e uma captura em 2 momentos. Isso é muito bacana, até para você validar não só produtos perecíveis, como também se tem tudo em estoque, né? Porque supermercado é aquela loucura, tem SKU para tudo que é lado, e se tinha um biscoito ali um minuto atrás, agora não tem mais, né? Então tem que ter esse movimento aí de pré-autorização. A menos que tenha um CD próprio para o e-commerce, que eu acho que não deve fazer tanto sentido você ficar armazenado com a quantidade de produtos ali, né? Outra coisa que é uma dor muito grande de supermercados, que a gente até atende algumas grandes redes e médias redes aqui, é a questão de private label, né? Porque tem muita gente muitas redes que têm uma bandeira própria, né? Que incentiva essa bandeira própria muito por causa de custo, né? Por causa de fidelização. Então, usa o meu cartão aqui, esse cartão você usa na farmácia, aí você usa na padaria do seu Zé, você consegue ter essa fidelização à marca, né? E aí você impede que os concorrentes eles mordam esse cliente, né? E quando o cliente ele vai para o digital, poxa, ele não consegue gastar com o cartão que ele tem para private label, e agora o que você faz, né? A gente ajuda vários clientes também a trabalhar com uma bandeira própria no digital, né? Então, é você realmente permitir que o teu cliente ele seja teu cliente em qualquer canal, né? É a estratégia omnichannel na prática. E falando ainda da digitalização, a gente não pode esquecer que grande parte dos consumidores de supermercado, de restaurantes, eles usam voucher, né? Usa cartão alimentação, usa cartão vale refeição, e muita gente, inclusive eu, não compro nos supermercados aqui da minha cidade, não sou do interior de São Paulo, porque não compro online, porque eu não tenho como pagar com voucher, né? E muita gente não faz isso. Poxa, na pandemia se provou o seguinte: se eu conseguir fazer compra online, eu vou fazer compra online mesmo. Vou me enfiar no meio do mercado lá com um monte de gente? Não vou. Então, essa demanda de voucher ela é muito latente. E a outra coisa que a gente, inclusive, tem a maior gama de vouchers aqui dentro do mercado de pagamentos brasileiro. Então, hoje a gente aceita vale alimentação, vale refeição, e de diversas bandeiras diferentes.
Então, a ideia aqui é tornar mais soft, né, tornar mais confortável, para que o supermercadista ele não tenha que mudar totalmente o processo dele, que ele não tenha que criar uma empresa nova para o digital. É simplesmente, eu vendo aqui, estou vendendo num canal novo. Vou ter que me especializar? Vou ter que me especializar. Vou ter que fazer anúncio, começar a morder o cliente a pegar o cliente pelo braço e trazer aqui para o mercado para ele comprar pela primeira vez? Pô, talvez você tenha que fazer uma estratégia de, poxa, você está comprando aqui, a gente está com um site agora. Compra lá também. Né? E não só para compra do mês. Compra pontual faz total sentido. Faz aquele kit de churrasco para o final de semana e faz uma ação de entregar ali em 2 horas. Entendeu? Acho que uma vantagem muito grande que o supermercado tem sobre o e-commerce comum é que o e-commerce comum, para ele sobreviver, ele precisa vender ou para a região inteira, vou ter que vender para o Sudeste inteiro, ou vou ter que vender para o Brasil inteiro para ele se sustentar. Um supermercado, ele tem aquela característica de vender local. Dificilmente uma pessoa vai viajar 3 cidades para fazer uma compra num supermercado. Né? Então, quando você fideliza aquele cliente, você está atendendo aquele cliente ali naquele raio. Né? Então, faz sentido você investir também numa logística rápida, numa experiência legal para ele. Porque aí, sim, ele vai lembrar, pô, estou precisando comprar tal coisa, não tenho tempo de ir ao mercado. Compra aí, né? Entra no site e aí você consegue fidelizar ainda mais o cliente. Muito bom, quer dizer, a gente tem que tentar trazer o maior número de meios de pagamento, de opções de pagamento para o consumidor, aquela que ele precisar, ele tem que conseguir encontrar. E nesse sentido, a Stone ajuda bastante porque já tem praticamente aí todas as opções disponíveis na plataforma para os clientes poderem usar. E conta um pouco, como é que funciona essa coisa de multi-adquirência, adquirência? É algo que às vezes confunde um pouco o varejista. Explica um pouquinho para a gente como é que isso funciona. Legal, perfeito. Acho que até interessante a gente falar disso, principalmente sobre o que é um gateway e o que é uma adquirente, né? Pensa assim, quando você tem uma maquininha na loja, né, você tem aquele hardware e por trás daquele hardware você vai ter uma empresa que vai atuar, né? Quando a gente fala do fluxo de pagamento, cara, essa transação, ela tá saindo do seu cartão de crédito, tá passando por uma adquirente, tá indo para o banco emissor, tá indo para a bandeira e depois tá voltando ali para você. E aí, só depois de todo esse processo que o dinheiro ele vai cair na conta do lojista, né? Então, quando a gente fala de gateway de pagamento, é como se o gateway de pagamento ele fosse essa maquininha. Né? Tem muito supermercadista, por exemplo, que usa TEF, né? Que usa aquele pinpadzinho que já tem um serviço de multi-adquirentes. É muito próximo de um gateway isso. Né? Qual que é o trabalho dele? Ele captura as informações do cartão e manda para adquirente. Basicamente esse é o trabalho. Né? Quando a gente fala da Mundipag como gateway, ela acaba fazendo esse serviço prático, que é pegar uma transação e mandar para adquirente, e trazendo várias outras funcionalidades, né? Como essa coisa que eu comentei de bandeiras diferenciadas, de voucher, de várias outras funções, recorrência e etc. Né? Então, basicamente, toda a tecnologia ela está voltada no gateway, né? Ela é ali a porta de entrada do cliente. Isso permite que ele consiga plugar a adquirente dele, né? Então, por exemplo, o teu cliente ele usa Stone no mundo físico. Eu quero aceitar cartão de crédito no online. Poxa, pega a Stone e coloca ali dentro do gateway de pagamento da Mundi e a venda acontece. Só que o que acontece muitas vezes no digital? Né? Supermercado é campeão disso, de ter ter aquele balcão cheio de maquininha de tudo quanto é cor. Né? Porque muitas vezes o que acontece? Cara, falha sistêmica, isso é comum de acontecer, não tanto na Stone. Preço diferenciado por bandeira, você ter alguns compromissos de volume com bancos específicos. Então, você tem ali algumas questões negociais para que você possa trabalhar ali com um cartão de crédito. Né? Tem uma taxa boa aqui, uma taxa ruim aqui, e aí ele faz esse leque. Quando você fala do gateway, em termos de multi-adquirência, ele consegue personalizar essa seleção. Eu consigo, por exemplo, falar, olha, eu vou mandar uma transação, se ela for Visa, ela vai passar na Stone. Se ela for Master, ela vai passar na Stone. Se ela for Elo, ela vai passar em outra adquirente. Se ela for Hiper, vai passar em outra adquirente.
E se der errado, eu quero retentar até conseguir passar essa transação, né, em outras adquirentes. Então, eu posso, por exemplo, configurar que a transação X, a transação ali, ela chegue na primeira adquirente, não passou, jogue para a segunda, se não passou, joga na terceira. E aí a gente vem num porquê que isso pode acontecer. Por que a transação dá negada? Quando a gente olha do e-commerce brasileiro em si, a gente tem algumas questões de conversão muito voltadas a risco também. Então, às vezes, o banco emissor ele não estava confortável com aquela transação, ele acredita que não seja segura. Ele simplesmente nega. Pode ter falta de saldo, o cliente pode ter digitado os dados do cartão errado, né? Ele pode... Ou pode simplesmente ter acontecido uma falha sistêmica. Pô, você passa uma transação por 5 players diferentes em menos de 1 segundo. A chance de dar errado é muito grande. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho de retentativa multi-adquirência, justamente porque se o problema ele foi na adquirente, a gente já resolveu, jogou para a segunda, a transação passou. Inclusive, olhando... A gente fez um estudo no último ano, no ano passado, sobre os 3 anos anteriores. Cara, em 3 anos, a gente recuperou 780 milhões de reais no e-commerce, só de pegar e tentar de novo. O que é uma coisa que... Imagina só, se não existisse essa retentativa. Então, realmente, é algo que agrega valor. E eu até reforço, não basta só a gente olhar para as transações que passam, né? Dado que a gente tem cenário de transações negadas. Poxa, eu estou passando 100 transações, aprovei 99, por que essa uma não passou? Se essa uma vira 1000 transações, você precisa entender o padrão. Poxa, estou com um padrão de falta de saldo, e se eu oferecer para o meu cliente, se eu começar a oferecer para o meu cliente, pagamento com 2 cartões? Né? Paga com 2 cartões, divide aí. Se mora numa república, se é casado, divide, né? Divide a compra. Ou eu estou mirando no público errado? Será que eu estou mirando num target que não é meu? Né? Ou até mesmo cartão inválido. Poxa, eu estou tendo muita transação de cartão inválido, 2 uma. Ou o seu checkout está exposto e tem gente tentando cartão, né? Ou tem fraudador testando cartão, ou às vezes o seu checkout ele não está intuitivo o suficiente. Vamos dar uma trabalhada na usabilidade do site. Né? Então, quando você age em cima do problema, você começa a trabalhar em cima da solução. Né? Poxa, onde você vai reverter a régua, além de aplicar mais anúncio para vender mais, é justamente em trabalhar nessas transações que são negadas. Né? De repente, se comunicando com o cliente, poxa, a transação deu não autorizada, mensagem genérica. Manda uma comunicação para o cliente. Fala, poxa, seu carrinho está aberto aqui, você quer tentar de novo? O que aconteceu? Manda um WhatsApp, faz algum canal diferenciado. Né? Fideliza esse cliente, principalmente o cliente que ele nunca comprou com você. Né? Porque para o cliente que já comprou com você, a gente consegue até salvar os dados do cartão dele, porque na compra futura ele nem precisa mais digitar os dados do cartão. Agora, para o cliente que nunca comprou com você, se ele tentou e deu errado, ele não vai tentar de novo. Né? Não é igual na loja física que você tem o lojista ali que fala, pô, vamos tentar de novo, Max? Não vai. Né? Ele deu errado, ele vai embora, vai comprar no concorrente. Então, é muito importante atuar em cima do erro também. É observar isso. É você ter um painel de gestão, que inclusive a gente disponibiliza isso, tá? É um painel onde você consegue observar até as principais mensagens de retorno que você está tomando. Quais são as principais cidades que estão comprando de você? Sabe, é você começar a ter dados, que é a grande vantagem do digital, é você ter informação sobre o teu consumidor. E a ideia é que você aplique isso na prática. Perfeito. Só aí a gente já consegue aumentar significativamente o resultado do e-commerce, né? E especialmente no supermercado, imagina um consumidor que coloca ali 100, 120 itens no carrinho para não conseguir concluir a compra. É bastante frustrante, então ter meios, né, para reduzir o máximo possível esse tipo de situação é muito importante, até para deixar uma imagem positiva para o consumidor, né, e para que ele consiga concluir as compras sempre que possível. E já que a gente está falando, né, dos meios digitais, tem uma novidade aí do Banco Central, que curiosamente também começa em novembro, né, meados de novembro, que é o Pix. Tem se falado muito nesse assunto, o varejista está curioso, está querendo descobrir, está querendo saber mais, o consumidor também. Como é que vocês na Stone estão enxergando
essa vinda do Pix estão vendo de forma positiva? Como ela muda o cenário de pagamentos que a gente tem hoje e como ela muda o cenário do e-commerce, Max? O Pix, ele vem aqui para resolver um problema que o consumidor tem, né? Porque hoje a gente tem um sistema de cartão de crédito que funciona muito bem, né? Ele tem um arranjo muito bem desenhado, inclusive o do Brasil ele é um dos melhores que existem, ele é muito bem organizado, né? Você tem o boleto, que é uma coisa que funciona, né? Ele não tem tanto problema em si, ele tem problemas de conversão, mas é muito mais comportamento de usuário do que desistir de pagar, né? Vídeo Black Friday, como é feito. E o Pix, ele vem para suprir uma demanda muito forte do e-commerce, que até hoje não conseguiu acertar transferência online e débito, né? Então, o que acontece? Hoje, para você atuar com um cartão de débito, é muito trabalhoso. Ou você vai ter que aplicar uma ferramenta de autenticação e aí você vai ter que redirecionar o cliente, a conversão ela tende a ser ruim, porque ou o cliente desiste, né, ou ele não vai ser aprovado, né, então tem um problema assim. Ou você tem uma burocracia enorme para poder aprovar isso junto aos bancos. Quando você fala do Pix, a ideia é que ele seja não só algo funcional, mas que ele seja acessível, né? Poxa, qualquer conta ali, qualquer cliente consumidor que possa que tenha uma conta, ele vai conseguir criar ali sua chave do Pix, e o legal é que ele pode dividir entre bancos para poder fazer essa transação rapidamente. Eu gosto de pensar que o Pix ele vem para ser o fator dinheiro do e-commerce, né? Que estou acostumado aqui, dinheiro na hora, ou até mesmo cartão de débito na hora, e você conseguir fazer essa transação efetivamente. Então, o que a gente enxerga aqui? Que, num primeiro momento, o Pix ele vai resolver essa questão de transação imediata, né, que é usada para débito, para transferência online no e-commerce, né? E, num segundo momento, ele começa a ter aí a fazer frente um pouquinho com o boleto. Tá? Acho que não num curto prazo, vai ter que ter ainda uma adaptação cultural, vai ter que ter muita força aí das carteiras e contas digitais para que você consiga atuar com o Pix, né? Então tem um trabalho de educação do público, sim. Só que num médio prazo, o que a gente vai enxergar? O boleto, quando você tem prazo de pagamento, poxa, eu posso pagar daqui 3 dias, então vou deixar para pagar, não tenho tanta pressa assim, ok, eu vou continuar pagando. Para serviço vai funcionar legal. Mas hoje qual que é uma grande dor do boleto quando você faz uma compra no e-commerce? Poxa, se hoje é quinta-feira e eu faço o pagamento, né? Muitas vezes, aliás, se hoje é sexta-feira eu faço o pagamento, é sexta-feira de manhã, o lojista ele só vai saber na segunda-feira que foi pago e aí ele só vai enviar meu produto na terça, né? Com o Pix, poxa, eu fiz a transação ali imediata, aprovou, já consigo ganhar algum tempo aí na linha de produção. Então eu consigo agilizar as entregas, né? Outra coisa que eu enxergo, e é uma opinião totalmente pessoal, sem mercado nenhum, né, é que a questão do cartão de crédito, como o custo do Pix ele tende a ser inferior, né, os lojistas provavelmente vão começar a fazer alguma força para poder incentivar o consumidor a comprar. Então, compra à vista, que é o que eles já fazem no boleto hoje, né? Então, olha, paga no boleto que você tem aí 10% de desconto. Que, poxa, se ele consegue dar um desconto para o cliente, para o consumidor, e o consumidor topa pagar à vista, ele não teve ali custo de processamento de cartão, ele não teve custo de antecipação depois, né? Então, ele corta alguns custos. Então, até uma visão que o Banco Central tem do Pix, né, até de algumas reuniões e palestras que eles aplicaram, foi bastante interessante que o Pix ele vem para fomentar a concorrência, né? E a vantagem é que só quem ganha com isso é o consumidor, né? Porque quanto mais opções você oferece para o consumidor, é melhor para o mercado, é melhor para a tua loja, é melhor para o cliente, né? Perfeito, Max. Muito bom, muito bom. A gente está bastante ansioso aí para ver como é que vai ser esse início do Pix, né? E como é que vai ser a adoção, tanto dos supermercadistas como também dos consumidores, né? E um outro tema que vem sendo muito falado, em se tratando de e-commerce, mas eu acho que a maturidade, especialmente no Brasil,
vem aumentando nos últimos meses é a omnicanalidade, né? Essa história de a gente conseguir apresentar a nossa empresa para o consumidor como uma única, né? E não aquela história de você comprou online ou comprou na loja física. E às vezes o consumidor quer comprar online, mas vai devolver o produto na loja, quer comprar na loja, mas pede para entregar como se tivesse feito um pedido no e-commerce de delivery. Tem essa história de prateleiras infinitas, quer dizer, tem muitas possibilidades quando a gente fala de omnicanalidade. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você vê esses conceitos fazendo ou não sentido dentro do setor supermercadista e o que ainda há de oportunidades a serem exploradas nesse sentido. Perfeito. Eu acho que esse assunto de omni mesmo, ele casa muito com aquela visão sobre digitalização, né, e sobre conhecimento do consumidor. Tem uma crença muito comum, né, muito popular no mercado, em que a gente pensa, omnichannel é eu ter aí, eu tenho a loja física, eu tenho online, eu sou omnichannel. Tem 2 canais, né? Você começa a ser omni quando todos esses canais eles começam a ser um só, né? E não somente 2 canais. Poxa, você atender o teu cliente não é ser omni na venda apenas, é você ser omni na comunicação, é você ser omni na logística, né? E principalmente você atender o consumidor em todos os canais que eles precisam, né? E não é porque não adianta, por exemplo, poxa, eu vendo joias, né, que é um negócio um pouco mais delicado, e eu de repente querer colocar um locker pro cliente retirar. Poxa, você acaba com a experiência do cliente. O cara não vai querer retirar uma joia ali de 30 mil reais num cofrezinho que tem um monte de gente olhando, né? Então tem que ter lógica na questão de atendimento. E também dessa unificação de usuário. Poxa, eu tenho que entender que o André, ele é um cliente lá do supermercado, ele vai, compra, e o André, ele compra tal tipo de coisa no supermercado físico, ele compra tal tipo de coisa no supermercado online, mas ele ainda é o André, né? E aí a gente começa a entrar num cenário em que eu conheço o André, eu já salvei os dados do cartão dele, eu já salvei mais de um cartão do André, e aí eu chego no nível de, poxa, André, você está comprando aqui tá comprando no mundo físico, salva os dados do seu cartão, na próxima compra que você for lá no online, digitou teu e-mail, você digitou teu cadastro, CPF, alguma coisa, é com esse cartão aqui que você quer pagar? Poxa, perfeito, eu tô conseguindo fazer uma compra aqui sem atrito nenhum, os caras me conhecem, né? É aquela famosa frase, tipo, o de sempre, né? É muito essa linha, essa sensação que você dá. É você ser atendido nas redes sociais, sabendo quem é o André. Pô, André, eu tô puxando aqui os seus dados, eu tô puxando suas informações. Por acaso você teve um problema com tal coisa? Né? É até uma coisa que a gente tem aplicado aqui na Stone, de monitoramentos também, para poder até, de repente, prever algum possível problema que o cliente tenha. E aí é uma coisa muito interessante, que, por exemplo, hoje, nosso atendimento, ele gira em torno ali de 5 segundos no telefone, né, para ser atendido. Então, é muito interessante que muitas vezes o lojista, ele liga, fala, oi, tava com um problema aqui. Poxa, com isso que você está tendo problema, eu estava vendo aqui realmente que estava tendo essa situação com você. Vamos resolver rapidinho. E aí ele resolve na mesma ligação, né? Então, quando a gente fala de omni, é muito difícil tangibilizar o omni, porque ele vai diferenciar muito de quem é o lojista, quem é o consumidor e quais são os canais que se aplicam. Como é que a gente ajuda isso? Né? A gente ajuda justamente conseguindo atuar no mundo físico e no digital, integrando esses canais na frente de pagamento. Por exemplo, hoje a gente consegue pegar um cartão físico, salvar os dados desse cartão de forma segura, né? Sempre PCI Compliance, em linhas aí com as diretrizes de segurança, salva os dados do cartão dele para compras futuras, seja no e-commerce, ou até mesmo para você aplicar uma estratégia de cashless. Poxa, eu quero que você entre no meu mercado, faça a sua compra, a gente bipa aqui certinho, tal. Beleza, tá pago, tá debitado, não precisa mais mexer na sua carteira, né? Que é o que a gente tem feito até com parques também. Pô, eu não tenho que tocar no dinheiro, eu quero fazer a compra. Quando você vai comprar, a parte gostosa é você pegar o produto e ir embora.
Quando você coloca a mão na carteira, acabou a experiência, né? Então, essa sensação de não ter que botar a mão na carteira é muito rico para você gerar uma experiência melhor para o teu cliente. Diminui aquela dor de pagar, né? Não precisa tirar o escorpião do bolso. A parte mais sensível do brasileiro é o bolso, né? Não sei se do brasileiro, se do homem, né? Mas tem uma sensibilidade grande. Muito bom, Max. Poxa, acho que faz sentido também, é importante a gente contar para todo mundo que está assistindo que a Bluesoft tem uma boa integração com a Stone, Mundipag. Então, os clientes que quiserem utilizar, isso já está disponível. A gente está à disposição também para tirar qualquer dúvida dos clientes que possa surgir. Na página de parceiros da Bluesoft, a gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast, do vídeo. Tem lá todas as informações necessárias também para os clientes que quiserem mais informações sobre a Stone, que quiserem entrar em contato, que quiserem contratar pela primeira vez. E eu quero agradecer demais a você e a Stone por essa conversa, por essa aula aqui sobre meios de pagamento. Acho que foi super interessante, adorei, aprendi bastante e tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui também vai gostar bastante. Max, então, obrigado pela oportunidade. Deixo aí agora com você as palavras finais. Bom, eu que agradeço, foi muito boa a conversa e muito boa essa parceria que a gente está construindo com a Bluesoft. Eu acho que é realmente algo que tende a mudar, literalmente mudar a vida de muitos clientes aí, né? Eu acho que tem uma relevância muito grande. Para todo mundo que quiser entrar em contato com a Stone, pode entrar no nosso site, pode entrar em contato com a stone.com.br, né? Pode entrar no nosso site, pode procurar a Mundipag também, seguir a gente no LinkedIn, ficar por dentro das nossas informações, né, das nossas notícias. Inclusive, para quem está mais interessado ainda na Black Friday, nós estamos no LinkedIn fazendo uma campanha muito forte de informação sobre Black Friday, tanto nos canais da Mundipag quanto nos canais do Pagar.me, que é o nosso PSP. Então, segue lá, fica por dentro das novidades e querendo conhecer um pouquinho mais, pode entrar em contato com a gente que vai ser super bem atendido. Show de bola, Max. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, já sabe, se precisar de um RP em nuvem, moderno, 100% web, pode contar com a Bluesoft. Nosso time comercial está sempre ansioso, aguardando seu contato e à disposição para a gente poder fazer uma apresentação completa das nossas tecnologias. Não esquece de dar o seu like no vídeo, compartilha naquele seu grupo de WhatsApp, compartilha com outros supermercadistas, com todos aqueles que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo tão interessante que a gente teve hoje aqui nesse papo com o Max. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.